Fala, galera do Corujão Vascaíno. Sextou mais uma vez com S de sem notícia boa no Vasco da Gama. Finalizamos aí a semana sem grandes novidades. Mas, vamos ser sinceros, nós fomos preparados para essa semana, porque o nosso CEO, lá no início da semana, na segunda-feira, quando deu a entrevista no sorteio lá da Copa do Brasil, ele mesmo disse que nós não teríamos grandes novidades nessa primeira janela. Então, não adianta dizer que vocês foram enganados. O CEO avisou. E realmente não tem novidades. Agora, as notícias elas vão pipocando aí. Da mesma forma que chega muitas informações para mim, chega para várias pessoas. Algumas tiram umas informações da cabeça também. Agora, eu não divulgo tudo que chega, porque eu prefiro confirmar antes o que me passa. A de hoje, ou melhor, a do final do dia de hoje, diz respeito a esse cidadão aí, que é mais um especulado para ser diretor executivo do Vasco da Gama. Se você não conhece, trata-se do português Mário Branco. Mário Branco. Agora, o Mário Branco, ele saiu do Fenerbahçe há 5 dias. Lá ele foi diretor de futebol profissional, ou seja, cuidava só do time profissional. E no ano passado ele subiu de cargo. Ele passou para diretor esportivo, ou seja, ele cuidava do time profissional e das categorias de base do Fenerbahçe. É um profissional conhecido no mercado europeu, né? Amigo do Mourinho, que inclusive já elogiou ele publicamente, mas que até hoje só passou por times de menor expressão na Europa, como o Famalicão, de Portugal, o PAOK, que inclusive ele trabalhou com o Léo Matos no PAOK, PAOK, né? PAOK. Aí passou pelo Estoril e passou pelos Leixões, times muito pequenos em Portugal, e alguns times aí que nem eu, nem vocês conhecem, né? O Steaua Bucareste é um time mais conhecido, agora passou também pelo Wisła Kraków, Pontevedra, Astra Ploieste. Caraca. Agora, pelas informações que eu colhi, é um profissional que tem muito mercado na Europa. Apesar de ter passado apenas por times de menor expressão. Eu não vou dizer a vocês aqui se ele vai vir, se ele não vai vir, se realmente há algum fundo de verdade nessa notícia ou não. A única coisa que eu quero dizer em relação a isso é o seguinte: quem jogou essa notícia aí no X, nas redes sociais, que foi parar na Net Vasco, e se você pesquisar lá na Net Vasco, você vai pegar o nome dele. Eu não vou falar aqui, mas você vai pegar o nome dele. Foi o mesmo jornalista que há 3 dias atrás, falou que o favorito para assumir o Vasco como diretor executivo era o Bruno Costa, que está no Fortaleza. O mesmo que praticamente cravou o Bruno Costa do Fortaleza no Vasco como diretor executivo, hoje joga essa informação aí. Será que ele mudou de ideia? Ou ele não tem o que fazer e fica buscando aí essas informações? Bom, enfim. Outra informação que saiu aí agora a respeito de jogador. Vou botar aqui um negócio que eu não ponho há muito tempo, hein, gente? Alerta de bagre. Atenção, alerta de bagre. Toda vez que eu coloco essa figurinha aí, se preparem, porque é um bagre que pode estar chegando no Vasco da Gama. É esse rapaz aí, ó. O Kenji Cabreira. É isso aí. Ganha um prêmio do Corujão, quem conhecer Kenji Cabreira. Não vale pesquisar aí na internet.
O Kenji Cabreira, meus amigos, é jogador do Melgar. O mesmo Melgar que nós acabamos de eliminar da Copa Sul-Americana. É um jogador de 22 anos, ponta esquerda a posição principal dele, mas também já jogou de ponta direita, já jogou de meio ofensivo, que é o que eles chamam de ponta de lança. Valor do passe, 1,3 euros. Um jogador de 1,74 m, peruano, e ele só jogou em 2 clubes. Ele foi revelado por um clube do Peru que se chama Ster. É isso mesmo, o nome do clube do Peru que ele foi revelado se chama Ster. Ster, futebol, alguma coisa. E aí foi para o Melgar. Foi para a base do Melgar em 2021. E agora está no time principal. Então saiu essa informação aí que o jogador foi especulado. Né? Eu não vi quem deu a informação. Agora, o que eu quero dizer a vocês é o seguinte. O jogador do Melgar, de 22 anos, que até hoje só jogou no Melgar, cabe no Vasco da Gama? Vai vir aqui fazer o quê? Vai virar um novo Jean Davi, um novo Lloyd, para depois a gente ter que desovar aí? Pô, vocês estão de brincadeira comigo. Tipo de especulação que, mesmo que for verdade, nem coloca nas redes sociais para não ter divulgação, para ver se o Vasco esquece. Enfim, tomara que não. Né? Quero falar também a respeito de Jair e Paulinho. Tá muita gente falando, e hoje saíram 2 notícias. A primeira é que o Diniz que vai decidir se o Vasco vai renovar com o Jair ou não. Eu vou dizer a vocês o seguinte: pouquíssimo provável que o Vasco renove com o Jair. O Jair só não saiu agora, porque não teve quem quisesse realmente o Jair, ou quem bancasse o Jair. O Jair tem até mercado, mas não pelo salário que ele ganha no Vasco. 780 mil reais. Esse é o salário do Jair. Ele tem mercado. Desde que ele ganhasse aí seus 300, 400 mil. Acho que seria o máximo que o Jair poderia ganhar. 400 estou jogando lá em cima, hein? Tá? É jogador para ganhar 300 mil aí, com sorte. Se esse fosse o salário dele no Vasco, o Vasco já teria se livrado dele há muito tempo. Mas por 750 mil reais, nem se o Vasco pagar metade, o nego está querendo levar. Então ele só não saiu do Vasco agora porque não tinha para onde ir. A notícia que saiu em relação ao Paulinho é que o Vasco está encontrando dificuldade para renovar o contrato dele. Que o Vasco já fez contato com o staff do jogador e não obteve resposta. A informação que eu tive, eu fui atrás disso hoje, ao longo do dia, apesar do meu dia hoje bem complicado, mas eu fui atrás disso, é que a renovação do Paulinho ela está encaminhada, sim. Está encaminhada. Né? Há apenas discussão aí de questão de tempo de contrato e que provavelmente será finalizada ainda dentro do mês. Vamos ver se quem me passou essa informação está com a razão. Bom, uma outra situação que eu quero falar é em relação à questão ainda de reforços. O Vasco tenta abrir espaço na folha de pagamento. O Payet já está indo embora, como todo mundo sabe, 1.600.000 a menos. O Puma Rodrigues, como eu mesmo noticiei aqui ontem, salário de 380 mil, o Vasco tem proposta, deve liberá-lo. Outras prováveis saídas que o Vasco está tentando é o Vitor Luiz, que nós já comentamos aqui. O Lucas Oliveira, o Vasco está tentando emprestar ele. E também o Jean Davi, com uma possibilidade de envolver ele em algum negócio, alguma troca de jogador aí. Se conseguir a saída desses 4 jogadores, já é uma economia aproximada de mais 1.300.000 reais. Se juntar com o do Payet,
quase 3 milhões de reais. Uma outra situação que não é impossível de acontecer, uma negociação do Cocão. O Cocão ganha pouco. O Cocão hoje não ganha nem 200 mil reais no Vasco. Né? Em torno de 150 mil. É o salário dele. Mas também abre um pouquinho, né, na questão da folha de pagamento e o valor da venda, que o Vasco teria essa grana em cash. A ideia é aí em torno dos 20 a 25 milhões de reais a venda do Cocão. É o que o Vasco está querendo. Se alguém chegar com uma proposta de 25 milhões de reais, leva o Cocão. O destino mais provável seria times dos Estados Unidos. Vamos aguardar. Na capa do nosso vídeo hoje, coloquei mais uma vez o nosso presidente Pedrinho. E eu fiz uma brincadeira aí. Se ele ver, provavelmente ele não vai gostar. Que é o Pedro Partners. Porque eu tenho batido nessa tecla aqui da pouca diferença que eu vejo entre a administração do presidente Pedrinho e da 777 Partners. E se vocês forem analisar comigo, primeiro, pouquíssimas informações saindo de dentro do Vasco. Pouquíssimas informações. Na época da 777, a gente reclamava que os dirigentes se manifestavam muito pouco. Que a comunicação com o torcedor do vascaíno era muito deficiente. Com a chegada do presidente Pedrinho, a gente falou, opa, peraí, é um cara que está vindo do maior veículo de comunicação do Brasil, dos canais de esporte mais assistido no país. Um cara que se expressa muito bem, que foi eleito o melhor comentarista durante 2 anos, 3 anos. Então a comunicação com a torcida do Vasco vai melhorar muito. Certo? Errado. Continuou ruim. Nas coletivas de imprensa, na época da 777, você só via perguntas gostosas, com tempo limitado para entrevistas. O presidente Pedrinho assumiu, nós entendíamos, não, agora sim, vai poder se perguntar o que quiser, porque todos vão responder, num tempo bom aí, dando bastante atenção para a imprensa. Certo? Errado. As entrevistas mais longas até hoje foram do próprio presidente Pedrinho, em 2 coletivas, que duraram quase 1h30. Sendo que as perguntas que não eram gostosas, ele não respondeu. Primeiro porque dizia que não podia responder, e quando não era assim, ele respondia que por questão de estratégia ele não poderia responder. E por vezes fez um monólogo explicando coisas que na cabeça dele eram importantes e que na verdade não explicavam nada. Na época da 777, a gente reclamava da falta, ou melhor, da demora na contratação de jogadores. E se culpava, né, muito a forma como a 777 trabalhava. A questão interna da empresa, que teria que passar por vários departamentos até a aprovação, e nesse meio tempo os jogadores acabavam acertando com outros clubes. Tirando a 777, a gente imaginava, agora vai ter uma agilidade, né? O Vasco vai feroz no mercado, talvez não com tanta grana, mas com criatividade e com velocidade para trazer bons valores para o Vasco. Certo? Errado. A demora continua tão ou maior do que na época da 777. A assertividade em relação a 777 nas contratações piorou. Porque os jogadores, os bons jogadores ainda que temos dentro do elenco, a grande maioria foi trazida pela 777. Podemos citar aí o Léo Jardim e o próprio Verratti. A gente, na época da 777, reclamava da rotatividade em relação aos dirigentes. Diretor executivo, diretor esportivo e o próprio staff do Vasco da Gama.
muito se questionava e perguntava por que há tanta rotatividade lá. Com a chegada do presidente Pedrinho, a gente imaginou, não, agora ele vai montar uma equipe, essa equipe com certeza vai trabalhar unida e vai perdurar. Certo? Errado. Mais uma vez, estamos sem diretor executivo há algumas semanas e não conseguimos trazer um profissional qualificado. Durante o período da 777, nós chegamos a ficar 40 dias sem técnico. O presidente Pedrinho não chegou aos 40 dias, mas ficamos muitas semanas sem técnico. Então, meus amigos, ao longo de toda a gestão da 777, que graças a Deus nem foi tão longa, mas foi desastrosa, a gente ouviu algumas vezes, principalmente o Paulo Brax, dizer que não havia dinheiro. Depois, o Alexandre Matos. Nessa gestão, a gente ouve a mesma coisa. Durante a gestão da 777, Paulo Brax falou muitas vezes, vamos trazer jogadores que estejam livres no mercado ou que possam já assinar um contrato, um pré-contrato. Na gestão do presidente Pedrinho, é a mesma coisa. É isso, meus amigos. Não, na minha visão, pelo menos, vocês podem comentar fazer um comentário nesse vídeo aí, né? Colocar nos comentários aí. Se você acha que eu estou com a razão ou não. Pode se expressar. Eu costumo responder todos os comentários, exceto aqueles que são mal educados. Então, conto com a participação de vocês aí para a gente debater um pouquinho sobre isso. Se você gostou desse vídeo, peço que deixe seu like aí. Compartilhe, se inscreva no Corujão e vire membro também. Para qualquer hora você está na minha bancada aqui, debatendo sobre o Vasco da Gama e entrar também no nosso grupo do WhatsApp. Gente, um grande abraço e até a próxima.